Quando a dúvida lhe chegue maliciosa, indague ao amor qual a conduta a seguir. Quando a saudade avizinhasse tentando macerar-lhe o coração, refugie-se no amor e deixe que as recordações felizes luarize a noite em que você se encontra. Quando a aflição aturdir-lhe o íntimo, chame o amor, para que acalme a confiança predomine nas suas decisões. Quando a cólera acercar-se da sua emotividade, recorde-se do amor, e a suave balada de entendimento se lhe fará ouvida na acústica da alma. Só o amor possui o correto entendimento de todas as coisas e fala, em silêncio, a linguagem de todos os idiomas. Eros. Irmãs e irmãos queridos, sejamos todos muito bem-vindos ao Conversando sobre o Espiritismo. Cumprimentamos a todos que estão aqui no presencial, a todos que nos acompanham no modelo virtual. Cumprimentamos a equipe da TV Mansão do Caminho, nosso querido convidado Rafael Siqueira, a nossa querida tia Solange, e para ela passamos a palavra para que possa nos conduzir à prece inicial. Senhor Jesus, nosso divino pastor, embalados pela musicalidade divina, buscando conectar a nossa essência com o divino que paira no universo, sentimos, Senhor, a suavidade do Teu amor, embalando as nossas vidas, para que tenhamos vida em abundância. Não nos permitas, ó Divino Amigo, mergulharmos nas sombrias e distintas horas de dores que muitas vezes avassalam o país da nossa alma. E aí, Senhor, sentimos a Tua presença, pois não chegamos a rés do chão, pela Tua misericórdia infinita, que ergue as criaturas e que faz despertar um novo amanhecer de esperanças e possibilidades de renovação ao país da alma muitas vezes sofrido e angustiado. Ó Senhor, como podemos alcançar dimensões mais elevadas se ainda tateamos no escuro das nossas próprias imperfeições? Ajuda-nos, Jesus, a respirarmos com equilíbrio e bom senso outras energias, podendo assim divisar novas possibilidades de aprendizado,
de conhecimento, de avanço e progresso na busca da perfeição. Dá-nos a tua paz. Sê conosco, Jesus, abençoando o teu servidor, aonde quer que se encontre, levando sempre a palavra de libertação, de esclarecimento e de amor àqueles que o ouçam. Traze-o, Jesus, de volta ao nosso convívio, para que continue dando o prosseguimento às atividades que delineou para a sua existência, servindo, amando e passando. Dá-nos a tua paz. Sê conosco, fica conosco, luarizando o nosso ser, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Envolvidos nessas dúlcidas palavras, vamos iniciando o nosso momento aqui, essa nossa conversa. Antes, trazendo notícias do nosso tio Divaldo. Ele ainda está em viagem pelo estado de São Paulo, cumprindo e finalizando a sua tarefa doutrinária, para que logo mais possa estar aqui conosco. E também gostaríamos de avisar, relembrar, que esse nosso momento aqui do Conversando sobre o Espiritismo é uma oportunidade que temos de trazermos questões, perguntas, para que aqui desenvolvamos uma conversa, um bate-papo em torno da nossa doutrina. Essa doutrina que é tão consoladora, que vem com uma bênção de esclarecimento, mas de direcionamento para todos nós. Então, nesse momento que vamos iniciar o Conversando, aqui fica a oportunidade para os que estão aqui no presencial, possam contar com a nossa equipe, que sempre está aqui tão generosamente, a postos, para que a gente levante a mãozinha, indique que a gente quer fazer a pergunta, a gente recebe o papel com a caneta, faz a pergunta e ela vai ser direcionada aqui à mesa. E aqueles que estão no virtual, no modelo virtual, podem usar do chat, do YouTube, das redes sociais, para nos trazer também os questionamentos. Mas enquanto essas questões vão chegando aqui, enquanto a gente vai aguardando que vocês movimentem essa nossa conversa, esse nosso diálogo, nós gostaríamos de apresentar o nosso convidado, que é o Rafael Siqueira, nascido em Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. Rafael de Amorim Siqueira é advogado e futuro psicólogo. Ativo na Sociedade Espírita Fraternidade, instituição fundada pelo renomado médium e tribuno José Raul Teixeira, ele reside atualmente em Niterói, também no Rio de Janeiro. A sua jornada espiritual teve início em 1998, aos 18 anos, quando teve seu primeiro contato com a doutrina espírita. Desde então, sua dedicação ao estudo e à prática da espiritualidade cresceu, culminando em sua entrada no campo da exposição doutrinária, em 2008. Rafa é um querido amigo. Rafa, seja muito bem-vindo à nossa casa. Receba aqui toda a afetividade da nossa casa. E para Rafael, passamos a palavra agora, para que enquanto as perguntas estão chegando, ele possa nos conduzir com alguma mensagem, com alguma reflexão que venha do seu coração. Rafa, está contigo a palavra. Minhas caras amigas, meus caros amigos, votos de paz e bem. Eu peço a Jesus e os amigos espirituais que já se fazem presentes, que possam nos embalar nessas vibrações dulçurosas que se encontram no ambiente. Eu hoje estou muito feliz, não só por estar ao contato de vocês, Solange, Luziane, amigos que eu já vejo aqui na plateia, mas por poder estar na Mansão do Caminho mais uma vez. Vocês não conseguem entender o estado de alma de quem vem do Rio de Janeiro,
daquela confusão de atravessar a ponte todos os dias, correndo para lá, correndo para cá, sempre tão atarefado. E quando a gente entra na mansão do caminho e se envolve com as atividades, passeia pelo lago, vai no recanto de Joana, eu tive a ocasião de narrar para os amigos que estão ali na sala da filmagem, que é uma experiência de plano espiritual. Então é com essa felicidade, é com essa alegria que eu falo brevemente, esperando as perguntas de vocês. Há um poeta no Rio de Janeiro que nasceu com deficiência visual. Não reclamou um único dia. E teve a ocasião, durante toda a sua existência, de reverenciar Jesus, reverenciar o Evangelho, falar do amor, mas, sobretudo, viver o amor. Refiro-me a Luiz Antônio Mileco, onde uma de suas canções eu vou declamar aqui agora. Quando ele dizia: ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha o olhar quente e profundo, e sublime tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. É essa paz de espírito, essa paz que promana do coração de Jesus, que eu quero estender a cada um de vocês aqui agora. Porque foi essa paz que eu encontrei em cada abraço, em cada sorriso, em cada contato e na oportunidade de aqui estar. Quando Francisco Cândido Xavier foi indagado: Chico, o que é o Espiritismo? E ele respondeu com aquele jeito mineiro: uai, sou. O Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Então, meus amigos, nós temos essa grande oportunidade de estar com Jesus em cada dia das nossas vidas. De iniciar o ano de 2024 sabendo que Jesus está ao nosso lado. De presenciar Jesus em cada pessoa que nós podemos ajudar, que nós podemos amar. E eu, para não me alongar muito, eu quero dizer no meu contato com Jesus. Porque com 18 anos eu já era da Igreja Católica. Quase entrei para o seminário. Eu poderia hoje estar rezando uma missa, mas graças a Deus estou com vocês. Porque talvez eu não conhecesse o Jesus que falasse ao meu coração diretamente. Porque era um jovem depressivo, obsidiado, com ideias suicidas. Dava muito trabalho para os meus pais. Mas foi ao encontro de um livro sem capa. Talvez, se ele tivesse capa, eu não teria lido, porque minha mãe jamais deixaria que eu lesse o Livro dos Espíritos. E eu próprio, quase padre, não o leria, mas como estava sem capa, era permitido. E eu li. Foi um reencontro com Jesus. O reencontro com esse Jesus que voltava de novo para o coração do povo. E foi, meditando em cada uma das propostas espíritas, foi desenvolvendo nos estudos, no contato, no exercício da fraternidade, que hoje estou aqui, conversando com vocês de igual para igual. Sabendo que cada dia é um grande desafio, sabendo que ainda não venci, mas cada dia é a oportunidade de continuar vencendo a mim mesmo, mas, sobretudo, tendo a plena consciência de que Jesus está ao meu lado. Está ao seu lado, está ao nosso lado, e que essa doutrina espírita não é o mapa do tesouro, é o próprio tesouro que nós temos nas nossas mãos para facear os dias tão difíceis da atualidade. Sigamos com o Cristo e tenhamos um ano de 2024 de muita paz. Muito obrigada, Rafa, pelas suas palavras, já mostrando todo o ânimo que nos traz nas reflexões acerca da nossa doutrina. Vamos trazer uma primeira pergunta? E vai ser para você, tá, Rafa? O que a física quântica tem a ver com o espiritismo? Tem alguma correlação? Estar do lado de Luciane e de Solange é bom, porque quando a gente não sabe, a gente passa. Na verdade, quando pensamos na doutrina espírita, no seu tripé, ciência,
religião e filosofia, nós entendemos que essa doutrina é o consolador prometido por Jesus para que nós pudéssemos divisar novos horizontes, viver novas realidades e aprender a seguir em frente. Quando abrimos logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, nós nos damos conta que a doutrina espírita, no seu aspecto científico, se propõe a fazer uma aliança entre ciência e religião. Porque a doutrina espírita quer estudar, quer meditar, quer entender os fenômenos naturais, mas ao mesmo tempo quer viver a religião de forma a contactar-se com Jesus. Quando pensamos em física quântica, essa física do espaço, dos elementos, nós devemos entender que o Espiritismo, num primeiro momento, não é objeto de estudo da física quântica, mas ele acolhe a física quântica porque nós fazemos essa aliança entre ciência e religião. Então, quando os nossos benfeitores espirituais, como André Luiz, entre outros tantos, vêm nos falar de pluralidade dos mundos habitados, de mediunidade, de partículas, de prótons, de elétrons, de nêutrons, de cada vez mais substâncias que nós não conseguíamos divisar, é o Espiritismo mostrando para nós que nós temos muito a caminhar com a ciência, a albergar a ciência e permitir que essa ciência, aliada com a religião, nos mostre passos seguros para seguir até Jesus. Tia Solange, a morte, como se processa essa passagem? Nossa! Este é um momento individual de cada espírito. Cada um tem a morte de acordo com a vida que teve. Cada um vai desencarnar, isto é, quando desencarna, porque às vezes o corpo falece, mas não desencarna, o espírito fica ali ligado. Então, não existe uma regra geral para toda desencarnação. Cada desencarnação é um processo. Tem um livro que se chama Do Átomo ao Arcanjo, que é de Newton Boechat. Foi um dos livros que eu achei muito interessante, como ele fala a respeito da desencarnação, mas dá uma noção de um processo desencarnatório que não quer dizer que é o de todas as criaturas. Cada um tem uma quantidade de fluido vital. Já se esgotou esse fluido vital, o corpo expulsa o espírito por falta de vitalidade. Então, nós vemos aí que cada um tem um processo de entrada no mundo espiritual e vai desencarnar de acordo também com os seus méritos, com as suas conquistas. Existe um outro livro que se chama A Crise da Morte, de Ernesto Bozano. Então, a gente vai vendo que não existe uma resposta única para todas as desencarnações. Cada um tem um processo. Então, nós vamos de acordo com o que amealhamos, com o que vivemos, com o que nos acostumamos, porque a vida não dá saltos. Então, nós mudamos de estágio e mudamos de dimensão de acordo com o processo evolutivo que adquirimos. Então, vamos despertar de acordo com as nossas conquistas. Lembram de André Luiz? Ele estava no mundo espiritual, mas ouvia o quê? Suicida, suicida, e ele não entendia nada. Quanto mais ele corria, mais ele ouvia. Então, cada um vai despertar de acordo como viveu aqui na Terra. Se eu fui uma pessoa dedicada ao bem,
apesar das minhas dificuldades, dos meus sentimentos, das minhas lutas, eu vou ter exatamente um processo gradativo que vai dizer como eu posso despertar. Um parente meu, uma mãe, uma avó, enfim, se eu tive um processo desencarnatório muito longo, um processo de doença física muito demorada, aos poucos eu vou gastando esse fluido vital que me deu essa vitalidade que agora o corpo gastou e as energias estão indo embora, então eu vou acordar num hospital ou não. Se eu tenho uma morte violenta, eu posso me ver numa situação de surpresa ou não. Eu posso até, muitas vezes, ter um despertar como um choque e não aceitar. Nós vemos nas reuniões mediúnicas os espíritos chegarem sem terem conhecimento ainda que estão desencarnados. E através do processo, do processo de comunicação, isto é, os médiuns vão incorporar, isto é, explicando, ninguém vai entrar no corpo do outro, porque não existe isso. Há uma interação de campo. Nós afastamos o perispírito e a comunicação é perispírito a perispírito. Há uma ampliação de campo e essa interação de desencarnado com encarnado, o encarnado traduz o sentimento daquele que está desencarnado e que ainda não sabe que desencarnou. E vai tomar conhecimento através deste choque anímico que ele vai absorver ou vai drenar essas energias ainda muito materializadas. Então, não existe uma fórmula para se dizer, vai desencarnar dessa forma. Não. Cada um terá o momento da sua passagem para o mundo espiritual de uma forma de acordo com as suas aquisições, com as suas lutas, com aquilo que amealhou, com os níveis de consciência que avançou, então vai despertar do outro lado, tomando consciência do seu novo estado, ou até ajudando o processo desencarnatório próprio, ajudando os espíritos. Mas aí são espíritos já com um avanço espiritual muito grande. Então, meus irmãos, cada um terá a desencarnação ou a morte que mereça ou que provoque. Porque, às vezes, a gente se distrai e não se dá conta que está provocando a sua própria morte, pelas atitudes, pelos sentimentos, né? Pela forma como vive, como se alimenta, enfim, cada um tem o livre-arbítrio para fazer de acordo com os seus interesses e com a sua satisfação o que melhor lhe apraz e lhe dá prazer na sua vida, mas também vai responder por aquilo que fez e como fez. Se amealhou recursos elevados, vai desfrutar deles. Se não, vai desfrutar do mesmo jeito, de acordo com aquilo que conquistou. Rafa, ainda seguindo nesse mesmo tema, sobre morte, desencarnação, tem uma pergunta que vem da internet e que nos remonta a refletirmos sobre o apego aos bens materiais, ao desencarnar, se isso faz com que o espírito permaneça ainda na antiga moradia, e se isso é possível, a influência também dele em relação àquelas pessoas que ali residem? Nós somos seres espirituais,
que já vivíamos antes da atual vida e continuaremos a viver depois. Se somos seres espirituais, a gente tem que ir se desacostumando desse apego excessivo à matéria. Há uma página belíssima do espírito Humberto de Campos, já escrevendo sob o pseudônimo de Irmão X, chamado Treino para a Morte, no livro intitulado Cartas e Crônicas, onde ele nos recomenda que a gente vá se desapegando do material, tanto quanto ainda nós estivermos encarnados. Por quê? Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. São palavras de Jesus, porque o processo de desencarnar, como a Solange muito bem explicou, aliás, um dia eu quero explicar igual a ela, tá, gente? Não é uma varinha de condão que a gente desencarna e passa a viver uma realidade diferente daquela que a gente vive agora. Nós carregamos conosco os nossos gostos, os nossos pendores. O que isso quer dizer? Se durante a minha vida eu fui muito apegado aos bens materiais e eu não preciso desses bens materiais do lado de lá, eu posso ficar preso, e aí depende muito do grau de evolução do espírito, a esses mesmos bens aqui na Terra. Daí nós ouvimos falar de casas assombradas. Não é a casa que é assombrada, é o antigo dono que está preso à casa. Nós ouvimos falar de objetos que são imantados. Não é o objeto que é imantado, é o antigo dono que não conseguiu se desprender do cordão, da roupa, do carro, do objeto. Então, o que nós podemos dizer? Aquilo a que nós nos prendemos, a gente tende, enquanto espírito, a nos manter presos. Qual a receita? Que a gente vá se desapegando desde agora. Por isso Jesus, quando estipulou o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele nos ensinou: buscai primeiro o reino dos céus, e toda a sua glória e toda a sua justiça, o resto ser-vos-á acrescentado. Passemos a viver desde já como seres espirituais que nós somos. Nós precisamos da matéria. Eu, por exemplo, ainda preciso comprar o leite da minha filha. Mas eu não posso me prender à matéria. Não posso deixar que a matéria seja dona de mim, porque senão eu perco o grande objetivo da minha vida. E posso permanecer preso depois que eu desencarnar. Vamos nos libertar de agora. Por isso o Livro dos Espíritos também nos coloca, questão 799. Qual o grande contributo do Espiritismo para a humanidade, para a sociedade? Derrotar o materialismo. Fazer com que predomine os seres espirituais que nós somos, porque quanto mais a gente se espiritualiza, menos a gente se prende e mais feliz nós somos. Vamos fazer o nosso intervalo e já já nós retornamos. A Mansão do Caminho apresenta... Em todas as épocas, desde aquelas nas quais o princípio inteligente iniciou o seu processo de crescimento, encontrou outros seres que se caracterizaram pela ferocidade e percepções elevadas da vida. Quantos leprosos eram aqueles no grupo que Jesus curou? Por que somente um voltou para agradecer-lhe a vida e a rapidez da conquista da saúde? E os outros, para onde seguiram? A ressurreição de Jesus é o mais belo testemunho de amor e de sua gratidão aos que lhe assassinaram o corpo, pois que se não tivesse havido a morte, não se teria a gloriosa ressurreição. Vida Plena, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângelis.
Dando continuidade ao nosso conversando, mais uma pergunta aqui do presencial. E a gente direciona a nossa tia Solange. A pergunta relacionada à meditação e mediunidade. Qual a importância da prática da meditação para aqueles que participam de uma reunião mediúnica? O médium precisa meditar? Seria um grande contributo, porque uma das fases mais importantes na mediunidade é a concentração. Então, o médium precisa aprender a concentrar-se. E para que ele faça isso com naturalidade, com mais intensidade, ele treinando a meditação, ele vai abstraindo as coisas exteriores, as coisas materiais. Ele vai saindo exatamente desse imediato que nós estamos tão presos e tão acostumados pela nossa vivência e passando a ter uma vivência muito mais mental, aonde o nosso espírito busca a conexão com o superior. E para ele fazer isso, tem que fazer um trabalho de respiração. Tanto que, quando o Divaldo fazia aquelas meditações conosco nos seminários, sempre ele começava com a respiração, que é muito importante para a quietude do ser. Então, nós vamos respirando, retendo, e esse movimento nós vamos abstraindo as coisas exteriores, principalmente aquela vida que nós temos muito atribulada e as coisas que são diárias, repetitivas. Então, nós fazemos uma pausa para, através desse exercício, nós estarmos entrando em comunhão com dimensões mais elevadas. Quiçá nós possamos abstrair a nossa persona. Quanto mais o façamos, mais fiéis à comunicação que nós estamos tendo com os espíritos. Então, essa afinização vai se dando através desses movimentos que nós vamos aprendendo a fazer com nossa própria mente. Então, esse estado interior de quietude, aonde nós abstraímos o diário, aquelas coisas comuns e corriqueiras, a gente começa a fazer um silêncio interior, a gente vai ouvir o próprio coração, nós vamos entrar num estado que vamos, às vezes, há pessoas que conseguem realmente entrar num processo de meditação profunda, mas isso requer um treinamento e vai ajudar bastante ao médium no momento em que ele está na reunião mediúnica, aonde ele entra no processo de concentração, ele vai abstrair os problemas e vai se concentrar na oração e vai tentar anular a sua persona para ouvir melhor aquele que está ali trazendo uma mensagem, quer seja para se esclarecer, quer seja uma necessidade de crescimento, quer seja uma necessidade de dar uma mensagem de esclarecimento,
quer seja psicofônica ou psicográfica. Quanto mais nós anulamos a nossa persona, mais somos fiéis ao que o Espírito quer comunicar. E aí, Rafa, vamos para uma temática que sempre vem aqui no nosso Conversando, e é sempre bom a gente conversar sobre esse assunto. Para que você possa, por favor, falar um pouco sobre a mente na questão da ansiedade. Vamos lá. Vamos conversar então um pouco sobre psicologia e sobre ansiedade. Quando nós pensamos em ansiedade, ela é uma emoção, porque, na verdade, o ato de esperar é normal. Imaginem eu esperar para estar na Mansão do Caminho hoje. É uma espera boa ou não é uma espera boa? A expectativa de reencontrar a Luziane, de conhecer a Solange. Eu vim na expectativa de estar com o Divaldo, mas eu ainda vou encontrá-lo. Então, o problema não é a ansiedade enquanto si própria, porque ela é uma emoção igual a todas as outras. O problema é que nós vamos adoecendo esse ato de esperar, essa expectativa, e nós começamos a sofrer por algo que ainda não aconteceu. Imaginem, estávamos em 2023 já sofrendo por coisas que aconteceriam em 2024. Coisas que poderiam ocorrer ou não poderiam ocorrer. Nós começamos a sofrer por coisas que a gente nem sabe se são verdade. Então, dizem os modernos psicólogos e psiquiatras que, da mesma forma que a depressão foi a doença do século passado, a ansiedade é a doença do século atual. E nós precisamos saber que ansioso não é o corpo. Ansiosos somos nós, os espíritos imortais. Porque o que é a mente, se não um atributo do eu espiritual que eu sou? Então, a mente não é um atributo do cérebro, guardem isso. O cérebro é um órgão de referência para o espírito imortal que eu sou. Então, quem é ansioso somos nós, os espíritos. Mas nós podemos trabalhar com essa ansiedade. Como? Começando com Jesus. Quando ele nos recomendava: por que vos preocupar com o que tereis que comer ou tereis de vestir? Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros, mas o vosso Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo. Eles não fiam, eles não tecem, mas nem mesmo o rei Salomão se vestiu tão belo quanto qualquer um deles. A cada dia basta o seu próprio mal. Então, como combater a ansiedade nos dias atuais? Estar presente. Deixar de viver no passado, que poderia ser um convite à depressão, e deixar igualmente de viver no futuro, que seria um convite à ansiedade. Estar presente no hoje. Porque pensem, o passado é um hoje que já passou. O amanhã é um hoje que ainda não chegou. O nosso melhor momento, agora. O nosso melhor tempo, hoje. Então, vamos focar a nossa vida em fazer o que estiver ao nosso alcance. Desenvolver as nossas possibilidades por viver de uma forma plena, de uma forma que seja agradável, sem sofrer por coisas que ainda não aconteceram. E, gente, se precisarem de ajuda, busquem o auxílio da Casa Espírita, porque há excelentes, vamos dizer assim, psicólogos espíritas, mas há excelentes terapeutas que fazem o atendimento fraterno, conversando com as pessoas sobre o motivo das suas aflições, sobre essas emoções que podem e precisam ser ressignificadas. E, em casos mais graves, ainda existem os remédios. Nós temos um certo preconceito com os remédios, mas hoje a moderna psiquiatria, o que é endossado inclusive pelas obras de Joana de Ângeles, em determinados momentos nós precisamos dos remédios, que são bênçãos de Deus, da mesma forma que os psiquiatras o são. Então, a melhor forma de nós nos tratarmos, me conhecer, saber que eu sou um espírito, que eu devo focar no presente e buscar ajuda. Os recursos espíritas,
o atendimento fraterno, o passe, o estudo doutrinário que vai mudar os meus padrões mentais, se necessário buscar um bom terapeuta e, se ainda for necessário, há remédios que alteram o nosso biopsiquismo mental e nos ajudam a ter uma vida mais plena. Sigamos em paz. Existe uma pergunta que veio do nosso público virtual, que se refere à questão 295 do Livro dos Espíritos. Então, eu vou ler essa questão, só para que a gente perceba qual é a linha de raciocínio. A pergunta formulada pelo codificador é a seguinte: que sentimento anima, depois da morte, aqueles a quem fizemos mal neste mundo? E a resposta da equipe do Espírito de Verdade é: se são bons aqueles a quem fizemos mal, se são bons, eles vos perdoam, segundo o vosso arrependimento. Se maus, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam até, não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. E a pergunta é justamente: mas por que castigo? Por que Deus permitir essa situação? E aí nós observamos aqui a própria resposta dos Espíritos com muita sabedoria, que vai nos conduzindo um formato de aprendizado como consequência natural dos nossos atos. A nossa tia Solange, quando falava sobre a desencarnação, sobre a desvinculação do espírito em relação ao corpo físico, ela dizia que o nosso estado posterior diria respeito àquilo que seria a consequência do que nós fizemos. No mesmo sentido vai a resposta dessa pergunta e a reflexão. Porque o que a doutrina dos Espíritos nos traz, e é a própria afirmação do que Jesus nos ensinou, é que não há aflição que seja por acaso. Não há situação que advenha por uma punição, um castigo, algo que venha como se fosse para que nós aprendêssemos através daquela condição punitiva. Deus é amor, é misericórdia, é justiça, é bondade. Dele emana e advém mecanismos de transformação, de recuperação, motivações constantes para que nós superemos as nossas próprias dificuldades e fragilidades. Então, tudo isso que a gente observa com a palavrinha de castigo, de punição, são oportunidades para que, dentro da situação que nós mesmos engendramos, saiamos dela. É muito interessante porque a coragem vem para empreendermos qualquer que seja o ato. Nós temos uma coragem, eu vou agir, eu tenho livre-arbítrio, eu vou fazer. Tudo bem, e é bem verdade que assim é. Mas a lei é de justiça, vinculada com o amor e a caridade. E nessa engrenagem tão bem estruturada pelo Pai, a concessão é de aprendizado dentro da própria situação que nós mesmos elegemos. Então, aqui o que os Espíritos nos esclarecem é: se a gente fez o mal a alguém que era bom, ele acaba nos perdoando. Mas aquele que não era bom pode se vincular e querer vingar-se e adentrar nesta perspectiva onde se lê Deus permite, é a nossa vontade, é a nossa própria consciência. Porque as leis de Deus estão escritas onde? Na consciência, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, todas as vezes que nós defrontarmos com a nossa doutrina, abordando circunstâncias como punição, justiça, e colocar até a palavra Deus, façamos o exercício de colocarmos a palavra consciência. E nós vamos perceber que existe esse Deus interno, mas esse Deus externo. Às vezes a gente dialoga com esse Deus externo e esquece desse Deus interno, que é onde reside essa gênese divina em nós. Então, essa proposta da questão 295 nada mais é do que uma proposta de aprendizado, para que nós, que nos inserimos naquele contexto, assumamos a responsabilidade de daí sair também. Porque se a gente angariou um inimigo, aquele que veio como um desafeto, temos a responsabilidade de abraçarmos posteriormente, de cultivarmos modificações comportamentais a partir de algo que nós fizemos, que nós realizamos. Tia Solange, estamos vivendo tempos muito difíceis, em virtude daquelas famosas chagas orgulho e egoísmo.
Como a doutrina dos Espíritos ela pode nos ajudar de forma mais efetiva a todos aqui que estamos encarnados na Terra? A doutrina é um tesouro em nossas vidas. É o caminho da verdade, da vida segundo Jesus. Então vejamos que se nós, que saímos do primitivo e estamos adentrando agora a um nível consciencial de razão e consciência, nós estamos ainda trazendo na intimidade das nossas ações, que é movida pelos nossos sentimentos, exatamente ainda orgulho e egoísmo. O egoísmo quando não saímos do nosso entorno, ainda estamos ligados de tamanha forma que não vemos além, somente a quem e junto a nós. Mas, assessorado pelo orgulho, se torna um verdadeiro veículo de perdição pela ignorância das leis que regem a vida. Porque se a lei é de amor, nós não podemos usá-la egoicamente. Porque mesmo que queiramos, ninguém nos pertence. A vida foi criada por Deus. Como queremos ter o domínio sobre alguma coisa ou alguém? Como queremos só para nós, se não podemos viver isolados? Como podemos achar que ninguém é capaz de? Somente nós. Orgulho. É uma questão ainda de nível consciencial muito próximo ao estado primitivo. Avançamos de alguma forma, mas esquecemos de viver o Evangelho, que é o roteiro abençoado de libertação. São técnicas psicológicas mais profundas do que possamos imaginar, porque nos levam a modificar atitudes em nós, sentimentos, ideias, e faz-nos avançar quanto à conquista de nós próprios. É o domínio que nós precisamos ter sobre nós próprios. É essa educação que nós vamos adquirindo ao longo das existências, através das sucessivas reencarnações. Porque o aprendizado real é aquele que faz parte do nosso ser, da nossa intimidade, e que nos leva a ter ações que são correlatas com a condição de estarmos vivendo segundo o aprendizado feito, não só apenas intelectual, mas, acima de tudo, da nossa transformação. Porque nós somos um feixe de energia, só que ainda bastante condensada. Estamos estagiando neste corpo para aprender a movimentar essas energias de forma saudável em prol da nossa própria saúde. E se nós temos todo esse celeiro de bênçãos, que são os ensinamentos de Jesus, porque o Evangelho é a vivência do
Cristo em nossas vidas. E ele disse, porque naquela época ele não podia revelar tudo, o nível consciencial era muito limitado. Mas ele rogaria ao Pai e ele nos enviaria um Consolador que nos faria viver tudo quanto ele havia dito e muito mais, que naquela época nós não poderíamos entender, porque o nível consciencial, o intelectual, o desenvolvimento racional, raciocinado, era muito limitado. Então, a razão não tinha um nível elevado para dar a essa consciência um estágio capaz de lidar com o próprio conhecimento das leis. Então, se as leis de Deus estão na nossa consciência, nós só poderemos fazer uso dela quando nos afastarmos dessa coisa egóica, dessa coisa orgulhosa. Porque nós nos perguntamos, por que o egoísmo? Se nós vamos deixar tudo aqui, só vamos levar os nossos feitos, isto é, as realizações e as que são boas, é que vão ser lucrativas. As que são equivocadas repercutirão negativamente. Mas como a lei de Deus é de amor e de justiça e caridade, ele sempre proporciona à sua criatura a possibilidade de rever o estágio no qual parou para buscar um novo avanço, uma nova conquista. E é exatamente avançando nesses níveis conscienciais que nos farão libertos. Não é do outro, é de nós mesmos. Dessas vinculações com esses lhames egóicos que foram importantes no primitivo. Mas agora, para nós que estamos lutando para sair desta condição e avançarmos na direção da angelitude, não podemos ficar ainda batendo na mesma tecla, ou fazendo de conta que não estamos vendo, ou que não estamos sentindo, ou que não estamos percebendo. Que o prejuízo é individual. Porque quando eu faço o mal é para mim. Porque o mal que o outro faz não me diz respeito. Se eu sofro a consequência, o problema é dele, não é meu. Mas quando eu provoco o mal, sim, aí o mal vai repercutir em mim mesmo. Então, quando nós já temos essa dimensão de que o egoísmo é um entrave para o nosso avanço, que o egoísmo ainda piora, então nós queremos nos libertar. E para essa libertação é preciso ter o quê? A condição de que a nossa consciência comece a respaldar os nossos atos com um estado de precisão, de vir a nos dar satisfação, porque não estamos vencendo o outro, mas as nossas próprias limitações. Rafa, o que o Espiritismo nos traz, nos diz sobre os transtornos da personalidade? Os transtornos da personalidade são os mais variados. Quando a gente começa a estudar a psicologia e aqueles que fazem medicina, a psiquiatria, nós percebemos que existem catalogação para os mais variados transtornos. Existem o código CID-11, o Código Internacional de Doenças, existe o DSM, que é o Manual de Estatística e Diagnóstico
Cada comportamento sendo ali categorizado como um transtorno. Mas o que o Espiritismo diz de tudo isso? Que o transtorno não é do corpo, o transtorno é do espírito. Nós somos espíritos imortais, que já vivemos antes e continuaremos a viver depois. Então, pelo perispírito, nós plasmamos um corpo para a atual vida de acordo com as nossas necessidades evolutivas. E nós acabamos trazendo necessidades as mais diversas, que às vezes no nosso corpo acabam aflorando na forma de dificuldades, de enfermidades, de desencontros. Então, o que o Espiritismo diz sobre os transtornos? O transtorno é do espírito, é responsabilidade minha. Mas o Espiritismo diz mais, que aliado a esse déficit individual, porque eu trago os meus débitos e trago os meus acertos, eu estou rodeado por uma multidão de testemunhas. Conforme assevera o apóstolo Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. Então vem o Espiritismo e coloca uma pitada, dizendo que muitos desses transtornos decorrem de componentes obsessivos, onde a minha energia orgânica e espiritual acaba sendo drenada por espíritos que ainda não me perdoaram, que já viveram conosco, que sofreram pelas nossas mãos inclementes e que agora voltam. Para quê? Para que possa brotar entre nós os laços do perdão, da fraternidade, para que a gente volte a se reajustar. Onde eu quero chegar com vocês? A enfermidade do espírito pode ser manipulada por obsessores, que são espíritos como a gente, que hoje estão nos cobrando, mas fica uma responsabilidade para nós. E qual é? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Ou dizendo tal qual a veneranda Joana de Ângeles, reconhece o verdadeiro espírita ou cristão por aquele que se esforça, por ser hoje melhor do que ontem, por ser amanhã melhor do que hoje. Não há um código CID, não há um DSM da Associação de Psiquiatria Americana que venha dizer de enfermidades que eu tenho, quando eu me transformo numa pessoa melhor. Sabem por quê? Quando eu me ajusto, eu vou saindo da faixa dos obsessores e vou deixando de ter em mim as matrizes que são as causas das enfermidades. Quando nós abrimos as páginas de O Céu e o Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, capítulo 7, item 33, no inciso 1º, está escrito: toda a aflição decorre de uma imperfeição. O que isso quer dizer? As nossas aflições do trato psíquico, assim como as nossas imperfeições do trato físico, decorrem das nossas imperfeições. E se eu quero me curar, eu preciso curar os meus vícios, me transformar numa pessoa melhor, ser um ser humano integral, consciente, responsável diante das minhas atitudes, porque daí eu posso me melhorando, tratando com a ciência do mundo, com a psiquiatria, com a psicologia, mas quando eu me torno um ser humano melhor, eu vou deixando de ter aquelas causas que me fazem doente, porque a doença é um estado passageiro. Eu estou destinado a ser cada vez mais feliz. Nós gostaríamos de agradecer a todo o nosso público, aqueles que estiveram aqui no presencial, mas também no virtual, que compartilharam conosco as perguntas, que foram dando direcionamento para essa conversa ser tão proveitosa. Agradecemos a equipe da TV Mansão do Caminho e a nossa tia Solange e ao Rafael pelas excelências nas respostas que foram nos conduzindo em tanto entusiasmo e tanto brilhantismo em torno da doutrina, chamando-nos a atenção para reflexões importantes, porque a cada pergunta que era feita, a cada resposta que era concedida, vai mexendo assim com essa nossa responsabilidade por fazermos algo e, obviamente, melhor. Nós gostaríamos de agradecer, Rafa, a sua presença, o seu carinho, o seu entusiasmo, tudo aqui que nós aprendemos com você, e gostaríamos de deixar contigo as palavras finais. Minhas palavras finais serão sempre de gratidão. Onde quer que sou chamado a falar de Jesus, eu agradeço sempre.
Agradeço a Jesus, agradeço àqueles que me deram a oportunidade, agradeço a vocês pela caridade de ouvir, agradeço àqueles que estão nas redes sociais. E hoje eu quero agradecer em especial a Divaldo Pereira Franco, porque sem ele nada disso seria possível. Foi com o trabalho dele, de Nilson de Souza Pereira, foi com o trabalho de Joana de Ângeles, que tudo isso se fez possível. Já se deram conta de que nós estamos num hospital, mas também um campo de trabalho, também uma oficina onde nós nos recompomos enquanto seres espirituais que nós somos? Já se deram conta do que o Espiritismo representa nas nossas vidas? O que seria de nós sem a doutrina espírita? Quando ligamos a televisão, notícia daqui, notícia acolá, quase que um convite a gente ficar triste, mas a gente vem para a Mansão do Caminho, para o Centro Espírita Caminho da Redenção, e parece que muda, parece que alegra, porque aqui nós estamos em paz. Então eu compus aqui um soneto que eu intitulei Gratidão a Divaldo Franco, e faço dele as minhas considerações finais. Divaldo, uma vida dedicada ao amor, promovendo almas para os caminhos de Jesus, cujos ensinos representam um roteiro de luz, para trilharmos nosso périplo redentor. Divaldo, uma vida dedicada ao Evangelho, pregando esperança ao coração sofredor, que encontra uma escola na proposta da dor, na busca de vencermos nosso homem velho. Divaldo, uma vida dedicada ao Espiritismo, a doutrina que afasta o materialismo, mostrando-nos as estradas da caridade. Divaldo, um mestre querido e companheiro, de Jesus, Joana e Francisco, um fiel escudeiro, a cantar a beleza dos dias da imortalidade. Um beijo grande e até uma próxima. Gratidão, Rafa. Vamos passar para a última etapa da nossa reunião, convidando os companheiros responsáveis pela aplicação do passe em nossa casa, para que possam, por favor, se distribuir no salão doutrinário. Amigo querido, nesta etapa, rogamos pelos irmãos queridos e caridosos que estendem as suas mãos, permitindo serem instrumentos especiais da saúde, do bem-estar, da paz. Gostaríamos, Senhor, de te agradecer por esta hora tão edificante, em que aqui colocamos a nossa mente, o nosso coração, para buscarmos a compreensão ainda maior em relação a esta doutrina que nos consola, que nos esclarece, que nos conforta. Somos muito gratos pelo atendimento que recebemos, tanto presencialmente quanto também aqueles que nos acompanham virtualmente, que estão em seus lares, igualmente recebendo bênçãos oriundas da decisão itimorata de aproximarmos-nos todos ainda mais do seu coração. Abençoa cada um de nós, permitindo-nos que a coragem, a fé, a esperança, a perseverança sejam expressões mais constantes na nossa vida prática, permitindo que felicidade, amor, bondade, justiça sejam evidências naturais
que nós temos a oportunidade de compartilhar, de experimentar, de vivenciar. Fica conosco, querido amigo, permitindo que o teu Evangelho seja sempre esta bússola direcionadora, segura e serena, a nos conduzir em tranquilidade à verdade e à vida, que é o nosso Pai. Fica conosco sempre. Gratidão imensa, Senhor. Assim seja. Está encerrado.